Meus queridos irmãos, um bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar continuidade à nossa aula de escola bíblica dominical, do ponto onde nós paramos no domingo anterior, de modo que eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, e hoje pela manhã nós vamos estudar a partir do verso 25, Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, hoje pela manhã os deveres do marido. Na semana passada nós pensamos um pouco a respeito de quais seriam os deveres da esposa. Hoje pela manhã vamos pensar um pouco acerca de quais são os deveres do marido. A nossa perspectiva será tentar traçar uma linha que nos aponte para a premissa de que o homem deve ser o sacerdote do lar, aquela pessoa levantada por Deus para implementar dentro da sua casa os valores do reino de Deus. Então será com base nisso que nós pensaremos hoje pela manhã. E para que isso aconteça, vamos iniciar nossa aula lendo a partir do verso 25. Efésios capítulo 5, verso 25, nos diz a palavra do Senhor: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, nós te amamos, nós nos sentimos honrados em subir à tua casa, ó Deus, esse local público de adoração para louvarmos e bendizermos o teu nome. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que temos de nos assentar ao redor da tua palavra, permitindo, ó Deus, que por meio da tua graça o teu Espírito fale conosco. Meu Deus, que hoje pela manhã mais uma vez o Senhor possa nos oferecer aquilo que precisamos para servirmos melhor sobre a face da terra. Há um desejo em nosso coração de sermos maridos melhores e consequentemente também esposas melhores. Portanto, o Senhor possa nos ser propício hoje pela manhã e falar conosco de uma maneira simples e objetiva, para que nós possamos guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que porventura o Senhor vier a nos propor aqui. Meu Deus, é dessa maneira que nós oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, os deveres do marido, o resgate do papel do homem como líder do seu lar. Antes de nós iniciarmos as discussões com base no texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de trazer 3 pontos introdutórios que têm a ver com a maneira com que eu interajo com esses textos que nos levam à teologia bíblica de casamento. Muito bem, na minha maneira de ver, em primeiro lugar, há uma teologia que precisa ser resgatada em nosso meio. E na minha maneira de ver, essa teologia, ela serve como base para o nosso relacionamento conjugal. É a nossa conhecida teologia do pacto, teologia da aliança. Nós sabemos que há 2 maneiras, ou pelo menos 2 das principais maneiras de nós interagirmos no que diz respeito à forma com que o Senhor se apresenta a nós, a revelação progressiva de Deus. Há aqueles irmãos que se relacionam com a palavra de Deus de uma maneira dispensacionalista, como que se Deus se revelasse através de dispensações. Nós aqui na igreja nos relacionamos com a palavra de Deus com base nas alianças do Senhor, portanto nós somos aliancistas. Nós percebemos na palavra de Deus que existem várias alianças. Por exemplo, Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Davi. Mas nós entendemos que todas essas alianças, elas possuem uma única aliança,
que tem como base todas as demais. De modo que as outras alianças que nós encontramos na palavra de Deus apontam para essa grande aliança, essa única e especial aliança, que é na verdade o plano de redenção, a maneira com que a história da redenção se desenrola, se desenvolve, a forma com que Deus se utiliza de personagens bíblicos como tipos que nos apontam para a pessoa bendita do Senhor Jesus. Dentro dessa teologia do pacto existem ramificações, desdobramentos. Um desses desdobramentos é o pacto que o homem faz com a sua esposa no momento em que ele se dispõe a casar-se com ela. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para essa teologia, e essa é a teologia que eu adoto, que nós adotamos em nossa igreja, os irmãos estudaram isso no diretório para recebimento de novos membros. No momento em que o casal se coloca diante do sacerdote, diante do pastor, para publicamente oficiar o casamento, para viver o enlace matrimonial, em último caso, não é necessariamente ao pastor que aquele homem e que aquela mulher estão fazendo votos de que permanecerão unidos até o final da sua vida. Nós acreditamos na verdade que aquelas pessoas estão dando a sua palavra ao próprio Deus. Houve uma época em nossa belíssima história, na segunda metade do século XVII, no período puritano, em que essa teologia ela era muito forte. Nos dias atuais, infelizmente, as pessoas não conseguem vê-la em toda a sua dimensão, em toda a sua exuberância, em toda a sua beleza. Mas à época dos puritanos, essa teologia era muito, mas muito forte. Os puritanos levavam tão a sério os votos que o casal fazia diante do pastor, na presença de Deus, que no entendimento deles, tudo mais que acontecia na vida daquele casal, a partir do momento em que eles se casavam, tinha relação com a maneira com que eles estavam convivendo dentro do lar. De modo que, se aquela aliança estivesse de fato sendo bem vivida dentro das quatro paredes da casa, o que era exteriorizado, o que se tornava público para as demais pessoas, servia como um sinal de que de fato aquelas pessoas estavam cumprindo a sua palavra. Como nós podemos exemplificar isso? Por exemplo, quando o rapaz subia no púlpito e pregava bem, por mais que ele fosse estudioso, tivesse um bom vocabulário, fosse uma pessoa que tivesse desenvoltura pelos corredores do saber, os puritanos ligavam diretamente aquilo a uma vida piedosa. É como que se ao tempo em que aquele rapaz estivesse pregando bem no púlpito, os puritanos estavam dizendo na nave do templo: ele é um bom marido. Porque se ele não fosse um bom marido, ele não seria um bom pregador, não seria um homem de Deus. Da mesma forma a moça, se porventura ela subisse para cantar uma canção, por exemplo. Por óbvio que nós entendemos que há dom, que há talento, que há chamado, que há preparo, que há esmero, que há diligência, mas em último caso os puritanos ficavam maravilhados pelo fato de que aquela moça que cantava tão bem, necessariamente teria que ser uma boa esposa. Senão Deus não se utilizaria dela daquela maneira. A grosso modo, de que maneira eles elaboravam? Dos dois, um. Ou de fato aquele homem era um homem de Deus ou era um ator. Ou de fato aquela moça era uma mulher de Deus ou era uma atriz. E Deus não se utiliza de atores, Deus se utiliza de homens consagrados. E homens consagrados são bons maridos. Uma verdade precisa necessariamente levar a outra. Se você quer ter um ministério abençoado por Deus, ser um bom pregador, um bom pastor, um bom missionário, diácono, presbítero, seja lá aquilo pelo que Deus te chamou, a razão de ser da sua vida, e você quer se casar, meu irmão, entenda que você precisa obrigatoriamente ser um bom marido. Se você não funcionar em casa, você não vai funcionar na igreja. E as mulheres da mesma forma. Os puritanos, eles entendiam que ser útil na igreja estava intimamente relacionado a ser piedoso em casa. Para aqueles homens de Deus, a santidade em público estava totalmente relacionada à santidade na vida privada. E eu concordo com eles, eu vejo dessa maneira. Se nós não funcionarmos bem em casa, nós não teremos condições de funcionar bem em lugar algum. Na minha maneira de ver, é também por conta disso que Deus nos ensina a, em primeiro lugar, cuidarmos bem da nossa própria casa,
para só então nos dispormos a nos envolvermos com a obra de Deus. Não é dessa maneira que Paulo aconselha quando ele escreve à igreja de Corinto, os capítulos 6 e 7, sobretudo no capítulo 7. O apóstolo Paulo diz que no entendimento dele seria melhor, dentro daquele cenário histórico, que as pessoas permanecessem solteiras, porque já havia uma taça da perseguição, a igreja de Corinto possuía os seus próprios problemas, e haviam outras questões que estavam envolvendo a produção daquela carta. Então o apóstolo Paulo diz, levando em consideração aquele cenário, que no entendimento dele seria melhor que as pessoas permanecessem solteiras, porque solteiras elas teriam melhores condições de se envolver com a obra de Deus. Mas se porventura aqueles jovens entendessem que era melhor casar, o apóstolo Paulo deixa claro que eles não estavam pecando, absolutamente. Mas eles precisavam levar em consideração que aquele que se casa não está agora apenas preocupado com a obra de Deus. Ele também deve estar preocupado com a sua casa. A esposa em como agradar o marido e o marido em como agradar a esposa. O apóstolo Paulo entende que isso também é uma forma de servir ministerialmente falando. De modo que ele diz, eu gostaria que os irmãos estivessem livres de mais essa responsabilidade. Contudo, se vocês não conseguem viver sem se abrasar, que se casem, entendendo que aquele que se casa deve em primeiro lugar cuidar da sua própria casa, para que depois ele possa se envolver com a obra de Deus. Eu não concordo com aquele irmão, com aquela irmã que diz que está tão envolvido com a igreja que não tem condições de servir bem dentro da sua casa. Esse é um pensamento equivocado. Você precisa cuidar bem da sua casa e no tempo de qualidade que você tem disponível, você precisa se envolver com a obra de Deus, tendo naturalmente sensibilidade para não usar o seu relacionamento como uma desculpa para não se envolver com a obra de Deus. Nós precisamos dar a Deus, dentro desse exemplo, o que é de Deus e dar a César o que é de César. Há um tempo de qualidade que deve ser dispensado para Deus, assim como há um tempo de qualidade que deve ser dispensado para o nosso relacionamento, de modo que uma coisa não pode interferir sobre a outra. Esse seria o primeiro ponto. Os irmãos compreenderam? Muito bem. Qual seria o segundo ponto? O segundo ponto em tudo tem a ver com o primeiro, porque eu quero acreditar que os irmãos me acompanharam no sentido de que casamento é coisa séria. E pelo fato de ser coisa séria, na minha maneira de ver, o casamento deve envolver apenas aquelas pessoas que sabem o que de fato estão fazendo quando estão se casando. E quando eu digo que essas pessoas precisam saber o que estão fazendo quando estão se casando, eu quero dizer com isso que essas pessoas precisam compreender o que Deus instituiu quando Ele planejou e tornou histórico público o casamento. Qual o objetivo de Deus? E para saber, meus queridos irmãos, o que é ou onde Deus quer chegar com o casamento, você precisa de uma sólida, de uma boa teologia bíblica de casamento. Por quê? Porque se em primeiro lugar você não compreender o que o casamento significa, o que ele vai exigir de você, você vai entrar no enlace matrimonial despreparado. É por isso que aqui na igreja às vezes os nossos jovens nos acham, a nós pastores, muito chatos, e eles acham que nós somos xeretas e queremos colocar o nariz onde nós não somos chamados, mas nós naturalmente somos homens casados também, homens casados que são equipados para a glória de Deus com uma boa teologia bíblica. E pelo fato de nós lidarmos diariamente com pessoas que estão enfrentando dissabores em seu próprio enlace matrimonial, com os nossos conselhos, o que nós queremos é que os nossos jovens, quando muito, se livrem da maior parte desses problemas, porque problemas todos nós teremos, nós somos pessoas imperfeitas. Por mais que a instituição casamento seja perfeita, porque foi criada por Deus, nós somos imperfeitos e vamos levar a nossa imperfeição para o casamento. Mas quando nós sabemos biblicamente o que é o casamento, nós entramos dentro desse projeto sem desculpas, sem poder dizer, para usar um adágio popular, papai do céu me enganou. Não, meu irmão, quando você é bem catequizado, bem discipulado, bem educado, você casa sabendo aquilo que lhe espera. Porque no namoro, e eu vou dar um exemplo, há um contato profundamente físico, e isso é natural, porque os hormônios estão à flor da pele, nós amamos aquela pessoa e queremos ter muito contato. E nós achamos que para o resto da vida, tudo sempre será daquela maneira. E às vezes nós não conseguimos concluir, por sermos tão jovens,
que há uma espécie de contrato e de contato dentro do casamento, e que naturalmente vai acontecer no momento da lua de mel, que por mais que seja sublime, porque foi instituído por Deus, um dia vai se tornar natural, e aquele encanto vai passar. De modo que é com pesar que às vezes nós observamos jovens que estão se casando só para finalmente terem esse contato mais íntimo. E depois é triste ver a decepção nos olhos deles quando finalmente eles percebem que é maravilhoso, mas é só uma forma de ter contato. O casamento não está alicerçado com base nesse contato. Como o pastor Rony ensinava a semana passada, o amor, ele passa a ser uma espécie de escola e não necessariamente uma espécie de desfrute. E por isso há muita frustração. E pior, há muitos casais que se casam e vão para uma lua em que não há mais mel. Todo o mel já foi saboreado no namoro e no noivado. Não há mais nada a ser descoberto. Esses vão pagar um preço ainda pior. Em resumo, por que é que nos dias atuais nós temos tantos problemas no casamento? Há muitas formas de se responder essa pergunta, mas na minha maneira de ver, a grosso modo, o grande e principal vilão do casamento se chama a queima de etapas. Nós somos infelizes em nosso casamento, porque quando nós nos casamos queimando muitas etapas. Nós não respeitamos os momentos históricos, nós não respeitamos as fases, nós não queremos ser instruídos pela palavra de Deus para saber como é que nós devemos nos comportar no namoro. Nós não queremos ser instruídos dentro do nosso noivado para sabermos como é que nós devemos nos comportar no noivado. Nós olhamos para o nosso relacionamento e falamos: você é pastor, você não tem o direito de intervir. A sua responsabilidade é subir no púlpito e pregar. Da minha vida quem cuida sou eu. E nós pastores nos reservamos dentro de um comentário como esse a nossa insignificância. E passamos a nos comportar, se bem que com o coração partido, com base na frase que diz: seja feita a sua vontade. Porque é assim que nós aprendemos com o Senhor, sim ou não? Quando há jovens que querem ser catequizados, discipulados, ensinados, meus irmãos, é um prazer para nós caminharmos com essas pessoas dentro da palavra de Deus. Nós temos inclusive um curso específico para noivos, mas são poucos os jovens da igreja que nos procuram para isso. E eles se casam e depois vão viver as suas experiências. Eu não quero dizer com isso que se você não caminhar conosco, você necessariamente vai ser infeliz, absolutamente. Soberano é Deus, nós somos saco de vermes. Mas eu quero entender, à luz das Escrituras, que se Deus institui uma liderança espiritual para a sua vida, é porque essa liderança espiritual é importante, sim ou não, irmãos? Dentro do curso do casamento, o que é que nós sugerimos para o jovem? Meu irmão, por que você quer casar? Ah, pastor, porque Deus falou comigo, ele é o meu, ela é a minha. Deus falou com você se utilizando de que meio? Qual foi a voz que você ouviu? E nós realizamos perguntas simples. O que é que a palavra diz? A palavra diz sim, glória a Deus. O que é que a sua família diz? Porque se a sua família não concordar, meu irmão, você está correndo um sério risco de sofrer e sofrer muito, porque a sua família conhece você e conhece a pessoa com quem você está se relacionando. Eu creio que a voz dos pais, nesse sentido, se torna, entenda o que eu estou querendo dizer, a voz de Deus. Porque eu creio que em condições normais o seu pai e a sua mãe não querem que você se torne uma pessoa infeliz. E quantas vezes no gabinete pastoral nós ouvimos de coração partido pessoas dizendo: por que eu não vi o meu pai? Por que eu não vi a minha mãe? E Deus também fala por meio da sua liderança. Às vezes dentro de uma comunidade de fé como a nossa, a gente viu a pessoa nascer, se tornou criança, pré-adolescente, adolescente, jovem. Nós conhecemos como se fossem nossos filhos, e nós conhecemos a personalidade de um e a personalidade do outro. Assim como a igreja, meus irmãos, na minha maneira de ver, esse é um crivo excelente. Observa o comportamento da igreja. Às vezes um jovem começa a se relacionar com o outro e é uma felicidade na igreja.
Não é que será um mundo perfeito, mas é porque a igreja também conhece. E a igreja avalia a posição de um e a posição do outro e fala: meu Deus, como fulaninho vai dar certo com a fulaninha? Porque ele é apaixonado por Jesus, ela ama a igreja, ele prega, ela canta. Eu estou dando apenas exemplos, amém? Mas quando não acontece dessa maneira, o fulaninho é apaixonado por Jesus, mas a fulaninha se satisfaz em simplesmente vir para a igreja quando dá. A pessoa fica preocupada: ih, rapaz, será que vai dar certo? Porque eles estão vivendo em mundos assim, diferentes. E o pessoal fica meio que naquela de pagar para ver, não é? São maneiras, irmãos, de Deus estar falando conosco. Esse segundo ponto tem muito a ver com o fato de que nós somos pessoas depravadas, desesperadamente corruptas. E quando eu digo que nós queimamos etapas, eu me refiro sobretudo ao fato de que uma dessas etapas tem a ver com o fato de que nós queremos nos relacionar com o próximo sem, em primeiro lugar, nos relacionarmos com Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: a ira de Deus se manifesta dos céus contra a impiedade e perversão dos homens. Deus está irado porque o homem é ímpio e o homem é perverso. Aí a mocinha que foi bem educada na igreja quer namorar com o menino para evangelizá-lo, porque ele tem um cabelinho lindo com gel, uma coisa perfeitinha. Ela vê o exterior dele lindo, ele é o mais popular da escola, é aquele que toda mocinha quer casar. Mas Deus se encontra irado com ele, porque ele é ímpio e perverso. O Vinícius já dizia: me desculpem os menos elaborados, mas beleza é fundamental. Nós concordamos, irmãos, nós casamos com aqueles que, na nossa maneira de ver, são pessoas bonitas para nós. E nós levamos em consideração que nós também não somos a última bolacha do pacote, não é? Então, se há alguém que quer se relacionar conosco, é porque também vê alguma beleza em nós. Glória a Deus, há um lugar da beleza no relacionamento, mas a beleza não é um fim em si mesmo. Inclusive, eu já ouvi até mais de uma vez pessoa preciosa dizendo: eu deveria ter escolhido o mais feinho. Eu já ouvi mais de uma vez. Como nós resolvemos isso? Nós primeiro precisamos afastar a impiedade e a perversidade, para que isso dê lugar ao fruto do Espírito, e essa pessoa esteja em consideração, em condições de se relacionar. O que isso significa? Significa que quando nós nos relacionamos com uma pessoa que em primeiro lugar não se relaciona com Deus, tudo que essa pessoa vai procurar dentro desse relacionamento é a sua própria felicidade, inevitavelmente, porque nós seres humanos somos assim enquanto pecadores. Nós falamos que nos preocupamos e que levamos em consideração coisa nenhuma, nós queremos o nosso próprio bem, nós estamos sempre à procura da nossa própria felicidade, e nós até educamos os nossos filhos dessa maneira. Nós falamos que não, mas nas entrelinhas do nosso comportamento é sim de fato. O que é que as pessoas que não conhecem a Jesus ensinam para os filhos? Meu filho, deixa de bobagem, vai lá e se casa. Se porventura der errado, o quê? O quê? Porque é relação de consumo. Se case para ser feliz. Se você não for infeliz, descarte. Descarte como você descarta um carro que perdeu o ano. Descarte como uma casa que agora está situada num bairro que você não quer mais morar. Descarte como uma empresa que não satisfaz mais os seus anseios profissionais. Descarte. Descarte, não se trata mais de adoração, se trata de relação de consumo. Até para o nosso direito civil é dessa maneira. Se tornou um contrato que pode ser celebrado e que também pode ser quebrado, sem anuência, é unilateral. Você pode implorar para que aquela pessoa não se separe de você. Outrora ela teria que justificar, agora não. Na verdade, você não tem mais nem que assinar absolutamente nada. Se você conviver por um breve intervalo de tempo com uma pessoa, para a justiça do nosso país, você já deve ser considerado casado com aquela pessoa. De modo que se você se separar, naturalmente você também será considerado separado.
O casamento, irmãos, é coisa séria. É coisa séria. E em terceiro lugar, uma terceira condição para nós nos nivelarmos e entrarmos rapidamente no texto, porque é muito curto o texto. Em terceiro lugar, como você pode entrar no casamento sabendo que vai ser feliz? Uma felicidade que não terá a ver com circunstâncias. Problema você vai ter, de sabores, situações ruins, naturalmente, porque nós somos seres humanos. Mas você pode entrar no casamento com a certeza de que você terá uma felicidade que não terá a ver com circunstâncias. Como você pode fazer isso? Resolvendo o seu principal problema antes de se casar. De que forma? Compreendendo a mensagem da cruz. Pastor, seja mais específico. Para mim, e os irmãos não têm que concordar, para mim, casamento é coisa de crente. E quando eu digo coisa de crente, eu não me refiro ao termo evangélico. Eu me refiro a quem nasceu de novo. Se você fizer uma análise de todos os textos das Sagradas Escrituras que apontam para o casamento, todos eles, irmãos, é uma coisa impressionante, todos eles vão pressupor que quem está se casando nasceu de novo. Porque se você não tiver nascido de novo, sabe quantas vezes como marido você vai ser um tipo de Cristo dentro da sua casa, um sacerdote? Sabe quantas vezes, meu irmão? Nenhuma! Você não tem uma ferramenta para isso. E se você não for cristã, minha irmã, sabe quantas vezes você vai servir como auxiliadora idônea? Respeitar o seu marido assim como a igreja respeita Cristo. Que igreja, que Cristo a moça vai dizer? E o rapaz vai dizer que Jesus, aquele bebezinho que está no colo da virgem, na imagem, com todo respeito. Isso não é o ideário que nós temos do Senhor Jesus, o bebê no colo da virgem, bem-aventurado. Essa coisa não tem como dar certo, irmãos. A nossa maior prioridade não é nos casarmos. A nossa maior prioridade é o Evangelho. O casamento será uma consequência do relacionamento que nós temos com Deus. É como aquela antiga anedota que era muito comum há anos atrás, do rapaz recém-convertido que queria namorar com a moça mais festejadinha da igreja. E aí a moça colocou um monte de regras. Não, você tem que ser do grupo de jovens, você tem que vir de paletó e gravata, você tem que frequentar os cultos, você tem que fazer teologia. E o rapaz, enamorado como estava, foi fazer tudo aquilo. Com o passar do tempo, agora de fato aquele rapaz ele tinha conceito dentro da igreja local. E a moça o via com outros olhos. Então ela o procurou e disse: agora finalmente você está pronto para namorar comigo. Ao que ele respondeu: agora eu vou orar. Agora eu vou orar. É uma história simples, mas que nos ensina muito. A todos aqueles fatores que mais falam ao seu coração, glória a Deus, qual é o X da questão, qual o fiel da balança? Eu vou orar, e eu vou orar com os meus pais, eu vou orar com a liderança da igreja, eu vou orar com a palavra. Eu vou orar com a palavra. Pastor, se eu me submeter a todas as etapas, significa dizer que eu serei plenamente feliz no casamento? Não! Mas significa dizer que você não vai sofrer sozinho. Eu tenho certeza absoluta que se você respeitar os seus pais, e se tiver a benção deles, e se casar com uma pessoa, e em algum momento algo der errado, os seus pais não vão abandonar você. Ora, eles não te abandonam nem quando você desobedece, quanto mais com você obedecendo tudo. Seus líderes espirituais não vão abandonar você. E sobretudo aquilo que de fato importa, o seu Deus não abandonará você. Ruim mesmo é ouvir: eu não falei? Eu não falei? Há pessoas angustiadas porque não conseguem nem compartilhar das lutas que tem, porque sabe que no momento que tentar compartilhar algo, essa é a primeira coisa que vai ouvir, é nossa, é da nossa natureza. Eu não falei? E se preocupe, e não se preocupe, isso não vai ser só no primeiro aconselhamento não, viu? Calma, vai segurar, um problema se torna maior, e ele ainda vai falar assim: olha só, eu não falei? Eu não falei. Maridos, amem a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor ágape que Paulo está usando para denotar o amor do marido aqui,
É o amor despretensioso, é o amor que não espera nada em troca. É o amor que se satisfaz em amar. É o amor que é fruto do Espírito. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar do mundo. Sabe por quê? Porque a exceção desse amor que é fruto do Espírito, o amor que nós temos é uma mera caricatura do que deveria ser. Quem não conhece a Jesus não sabe o que de fato é amar, porque ele é completamente depravado, inclusive em seus sentimentos. Nós que nascemos de novo, que somos nova criatura, se bem que ainda afetados pelo pecado, nós temos indícios do que de fato é amar, porque sabemos que somos amados. Em outras palavras, nós temos um parâmetro, mas o ímpio não tem. E em primeiro lugar, por conta disso que Paulo está pressupondo que você já passou pelos capítulos 2 e 3 de Efésios, que tem a ver com doutrina. Você já compreendeu que estava morto em seus delitos e pecados, entre os quais você andava, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais nós andávamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos, por natureza, não bonitinhos e populares, que contavam piadas bacanas, não, nós éramos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados, nos deu vida, e por vida, entende, Ele nos deu amor, bondade, longanimidade, benignidade. Ele nos deu o que nós precisamos para ser felizes aqui e agora. Em Cristo a possibilidade de felicidade no casamento. Sem Cristo a possibilidade de convívio é diferente. Eu já aconselhei tantas pessoas dizendo: mas pastor, o vovô e a vovó foram casados por 60 anos e foram felizes. E a pergunta que eu faço é: será? Porque dos dois ou o vovô e a vovó estão com a razão, ou a palavra está com a razão. A Bíblia diz que possibilidade de felicidade só com Jesus, apenas com Ele. E eu deixo para vocês responderem quem está com a razão. Vai conversar com a vovó. Vai conversar com a vovó. Na maioria das vezes, irmãos, eu falo com todo respeito, amém? Eu falo da minha experiência. Ô vovó, estou tão chateada, preocupada, meu marido bebe tanto. Ô minha filha, homem é assim mesmo. Ajeita esse homem, essa cachaça passa. Ele é trabalhador, faz a feirinha, paga as continhas e toma as cachaçinhas dele. Ô minha filha, podia ser pior. Não é assim não, né, irmãos? É assim que a Bíblia sugere? Não, Deus coloca o dedo 3 vezes santo dele no nosso rosto e diz assim: tenha vergonha na cara. Maridos, amem as vossas mulheres. É uma ordem, não é uma condição. Se você quer amar, você tem que casar sabendo que você necessariamente precisará amar. E o padrão é o amor que Cristo tem pela igreja. O que é que a igreja faz para ser amada por Jesus? Sabe o que é que a igreja faz? Nada. Em outras palavras, o que Paulo está nos dizendo é que, por mais que a esposa de fato deva agradar e se submeter ao marido para a glória de Deus, ela não deve nada a ele. É nossa obrigação amar, porque amando dessa maneira nós apontamos para o amor que Cristo tem pela igreja. E eu não vejo como isso pode ser possível sem o auxílio da cruz. Porque é a cruz que faz com que nós compreendamos até onde Cristo esteve disposto a ir por nos amar. O preço que Ele esteve disposto a pagar é essa beleza que nos permite amar a nossa esposa, como Cristo ama a sua igreja. Mas se você não enxergar a beleza da cruz, quando muito você vai amar por causa da beleza da sua esposa. E quando ela não for mais bela aos seus padrões, você vai trocá-la. Como as pessoas fazem naturalmente isso, é tão normal. Mas tão normal, infelizmente. Como esse amor pode se manifestar na prática? Como eu posso amar a minha esposa, assim como Cristo amou a minha igreja? Quais seriam exemplos bíblicos para isso? Em primeiro lugar, o homem ama a sua esposa quando ele não se furta
a responsabilidade de liderá-la. Perceba como os textos bíblicos eles vão surgindo. Eu estou dando exemplos, poderiam ser quaisquer outros. Esses me agradam. O homem não se furta a responsabilidade de amar sua esposa quando ele a lidera. É dever do homem conduzir a sua família por onde ela deve andar. Por mais que a esposa tenha inclusive o dever de ajudar o marido em suas decisões, a palavra final é do homem. Então vem a pergunta: ame a sua esposa assim como Cristo está amando a sua igreja. Cristo está levando a igreja para onde? E você, para onde está levando a sua família? Você está levando a sua família para o céu, meu irmão? Quando o homem se omite no papel de liderar a sua família, ainda que toda a família sofra o dano, sobretudo a esposa, os filhos é que são os mais prejudicados. Por quê? O que acontece quando o homem é omisso? Efésios capítulo 6 vai ser o texto do próximo domingo. Filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor, pois isto é dikaios, pois isto é justo. O filho não obedece ao pai porque é um bom filho. Olha a teologia como é importante. O filho obedece ao pai porque é a obrigação dele. O filho não tem escolha, é um imperativo. Filhos, obedeçam aos pais, porque isso é responsabilidade de vocês. Honre ao seu pai e à sua mãe, que é um mandamento que tem promessa, para que a sua vida seja uma vida boa e você viva bastante tempo sobre a face da terra. Perceba, os seus filhos, eles têm a obrigação bíblica de obedecer. A pergunta é: os seus filhos vão obedecer a quem? Os seus filhos vão obedecer ao quê? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? O que é que você tem levado para dentro da sua casa? Está liderando a sua esposa? Estou liderando com base em quais valores? Você está aconselhando os seus filhos? Estou. Com base em quais princípios? Você é o sacerdote, meu irmão. Você que é homem casado deve levar a sério o texto que diz: obreiros, apresentem-se a Deus aprovados como homens que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Esse é um texto dentro de um documento pastoral que não é escrito apenas para pastores. Se nós estamos certos em dizer que você é o líder da sua casa, e você precisa apresentar-se a Deus aprovado, como um marido que não tem do que se envergonhar, porque você, ainda que não seja um teólogo, você maneja bem a palavra da verdade. O que a Bíblia nos ensina? Que há um conhecimento mínimo que você tem que ter, meu irmão. Para de assistir esse futebol, larga a mão desse videogame. Vai estudar um pouco a palavra de Deus, vai comprar bons livros. É importante que os seus filhos vejam você lendo a Bíblia. É importante que os seus filhos vejam você fazendo orações comunitárias dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Os seus filhos precisam ver você de joelho dobrado. Isso fala muito. A sua esposa precisa estar arrumando a casa, passando por você com os joelhos dobrados, orando por ela. Os seus filhos precisam estar brincando no quarto ao lado, sabendo que no quarto seguinte você está com os joelhos dobrados. Essa visão vai permear a cosmovisão dos seus filhos para o resto das vidas deles. O meu pai orava, o meu pai dobrava os joelhos, era nesse lugar aqui que ele orava, encostado nessa cadeira, ou nessa escrivaninha, ou nessa cama, o seu lugar de oração, de luta, de combate com Deus. Lidere, assuma a sua responsabilidade. Em segundo lugar, você ama a sua esposa quando você a supre, quando você a mantém, tanto espiritualmente como fisicamente. É natural que as mulheres, na verdade a imensa maioria delas, precise trabalhar nos dias atuais. Nós estamos vivendo em um cenário em que infelizmente, aquilo que nós homens levamos para casa não é suficiente, e por causa disso as mulheres precisam nos ajudar. Mas a obrigação de suprir é do homem. É do homem. Assim como aquilo que nós estamos trazendo para o lar. E aí nós temos casais que nasceram de novo e que não estão de fato preocupados em compartilhar, estão preocupados em reter.
O Evangelho não nos chama a reter, o Evangelho nos chama a compartilhar. Não é que você vai ser perdulário, você não vai ser pródigo, mas você também não vai ser mesquinho, avarento, mão de vaca. Nem você também, minha irmã, que há muita mulher mesquinha também, avarenta, mão de vaca. Ficam feito gato e rato dentro de casa, isso é meu, isso é seu, escondendo. Um não sabe o que tem na conta do outro, uma competição para ver quem vai juntar mais no final do mês. Eu tenho dificuldade de ver isso como evangelho. Vocês conseguem ver? Me ensinem. Me mostrem um texto onde Jesus diz: retenhai-vos para a glória de Deus, não compartilheis. Uma luta que os consome. Eu pago isso, então você paga isso. Eu sei que tem mulheres que de fato têm que se posicionar assim, porque infelizmente casaram mal e o cara ama mais a conta bancária do que a própria esposa. Compra um bom shampoo para lavar o carro, não está preocupado com o shampoo que a esposa usa. Coitada de você, minha irmã. Você precisa orar para que esse homem se converta em nome de Jesus. Sabe por que isso me afeta tanto? Porque eu tenho uma filha. E o maior desprazer da minha vida seria ver a minha filha casar com um homem desses. Vil, filho de Belial. Eu gostaria que a minha filha casasse com um homem que a amasse mais do que eu a amo, mas eu sei que isso só por meio da graça não tem a ver comigo. Eu vou lutar para educá-la e eu vou me esforçar para que ela procure por esses valores, mas em último caso eu sei que quem vai decidir é ela, que Deus lhe conceda graça. Porque eu também sei que quando a moça quer casar, por mais que o pai tenha orado e educado, às vezes ela se levanta contra tudo e todos, abre mão de todo o amor da família para se casar, e no final as consequências são danosas, e vice-versa. O marido, ele supre a saúde, o marido supre as emoções. O marido tem que saber se a esposa está bem, se ela sente alguma dor, se alguma coisa está errada. O marido tem que saber como anda o coração dela, é o ministério dele, é a função dele. Deus está vendo, irmãos. Quando você é homem de Deus e você ouve a frase Deus está vendo, você treme. Como anda a saúde da sua esposa, como anda as emoções dela, como anda a beleza dela, como anda a autoestima dela, os momentos de lazer. Quantos casais nós estamos aconselhando e há um momento no aconselhamento conjugal que nós perguntamos claramente: qual é a renda de vocês? Renda, dinheiro. Não, pastor, a gente se ama muito, glória a Deus, mas e vocês têm dinheiro? Porque no noivado e no namoro, no namoro e no noivado, para não inverter as ordens, a gente tem R$100, mas meu Deus, dá para viver, dá para fazer tanta coisa com R$100. Esse pastor não quer é que a gente case. Dá para viver com R$100. Aí depois está Maria chorando lá no último banco. Por quê? Porque todo mundo tem aquela sandália e ela não tem. Aí termina o culto, então a galera da igreja dizendo: vamos lanchar onde? Vamos passear, vamos no meu carro, vamos na minha moto. E vocês, vão de quê? Eu levo ela nas costas. No namoro, meu irmão, ela vai com você a pé para qualquer lugar, mas quando casar ela vai dizer: cadê o carro? Cadê a moto? Pastor, não é uma relação de mercenários não. Então casa, minha irmã. Então casa, meu irmão. Eu não estou errado? Os conselhos que você está recebendo não são conselhos exagerados? Meus irmãos, dinheiro dentro do relacionamento não é tudo, Jesus é tudo. Mas a questão financeira dentro do relacionamento possui uma parcela que é importante. Porque você precisa comer, beber, você precisa pagar o aluguel ou a prestação da casa, pagar a prestação do carro, precisa botar combustível, sabia disso? Para o carro andar tem que ter combustível e tem manutenção. E depois vão vir os filhos, aí tem fralda, aí tem leite, pomada, remédio, ele chora, dá trabalho, suja a roupa, você tem que lavar, aí vai gastar mais água, mais sabão e tudo mais.
E no domingo, depois da escola dominical, você quer almoçar fora. Aí fica essa crise gerada pela condição financeira dentro do relacionamento. O marido tem que proporcionar lazer à esposa, e ele precisa se preocupar com isso antes de casar. Em quarto lugar, o marido tem que se preocupar com o fato de amar a esposa, de enternecê-la, de cuidar dela. Eu sei que faz parte da compleição do homem ser bruto. Nós somos, é verdade. É parte do nosso caráter que precisa ser submetido à cruz do Calvário. Mas nós não podemos usar esse desvio como regra de fé e prática, irmãos, e colocarmos tudo na conta da nossa brutalidade. Há que haver um espaço dentro do seu machismo, você cabra da peste, para comprar um chocolate para sua esposa, meu irmão, para fazer uma surpresa para ela, para ouvir o comentário de que ela gostou de determinada roupa e quem sabe comprar, dar liberdade para que ela exerça a feminilidade dela. Existem homens que são tão brutos que eles têm que ser censores da esposa até a respeito do que elas usam e consomem. A mulher não tem liberdade para fazer uma surpresa ao marido porque ele quer saber o que foi que ela comprou, quanto foi, quanto vai custar. Coitada da moça que vive com um homem que tudo tem que ser por ele, por meio dele e para ele. A ele, pois, a glória. Não é? Em quinto lugar, perceba, o homem tem que liderar, o homem tem que suprir, o homem tem que zelar, o homem tem que amar e o homem tem que, esse verbo é importante. Esse verbo é importante. O homem tem que se contentar. Se contentar. Irmãos, eu sei que nós não podemos mais fazer oração imprecatória. No Antigo Testamento era possível, né, presbítero Fabrício? Adestra as minhas mãos para o combate, Senhor. Coloca o meu inimigo nas minhas mãos. Hoje em dia a gente tem que amar os nossos inimigos no sentido de aqueles que nos afetam, aqueles que nos perseguem. Mas às vezes, irmãos, eu tenho conversa com pessoas que o desejo do meu coração é orar dizendo assim: Senhor, pega ele. Pega ele, Senhor. Sabe? É muito sofrimento, irmão. Vocês não têm ideia do que às vezes acontece. É de partir o coração. Quero implorar uma coisa aos jovens aqui da igreja: não queimem etapas. A pessoa certa para você já está por aí. Descanse o seu coração, Deus vai colocar na sua vida. E para aquele que já se encontra casado, em nome de Jesus, seja um homem de Deus, meu irmão. Lembre que a mulher com quem você se casou é filha de alguém. Você tem filha também, leve pelo menos isso em consideração. Quando você faz comparações entre a sua esposa e outra mulher, sem oferecer à sua esposa a mesma coisa que aquela mulher com quem ela é comparada de fato recebe, você é a pessoa mais hipócrita e injusta da face da terra. Há muitos homens que, esses não conhecem a Jesus, estão assistindo televisão, aí passa aquela apresentadora, aquela atriz, aquela modelo, aí o camarada olha para a mulher que está fazendo o almoço dele, aí fala assim: isso é que é mulher. Ou então, no contexto evangélico, tem aquela senhora que possui melhores condições do que a sua esposa, que é feliz com você, com aquilo que você pode prover para ela, e você fica todo o tempo fazendo comparações. Meu irmão, deixe de ser injusto. Se você quer viver o ridículo de comparar a sua esposa com qualquer outra mulher, ofereça pelo menos as condições que essa mulher com quem você a compara recebe, tem. Há muitas mulheres de Deus que são felizes com homens que não podem dar aquele vestido de R$1.000 com o qual ela sonha. Mas por serem mulheres de Deus, elas são felizes com o vestido de R$100 que tem. E elas honram ao marido quando vestem aquele vestido humilde, pegam na mão dele e vão felizes para a igreja, porque elas sabem que ela não tem o melhor que gostaria de ter, mas tem o melhor que o marido pode dar. Isso faz toda a diferença. Uma coisa é o melhor que você deseja, outra coisa completamente diferente é o melhor que o seu marido pode lhe dar. Você precisa ser feliz com isso.
Ou então você vai colocar o seu marido num claustro de onde ele não vai ter condições emocionais de sair. Porque faz bem para o homem saber que ele faz bem o seu papel também. Se o homem precisa elogiar a mulher e amá-la e nutri-la fisicamente e emocionalmente, a mulher da mesma forma. Vocês compreendem, minhas irmãs e meus irmãos? Nesses minutos finais, quais seriam as aplicações? Por que é que nós devemos amar as nossas esposas dessas maneiras? Do ponto de vista do texto, as aplicações estão no verso 26 e 27. Por que é que você deve amar a sua esposa e quem sabe levar em consideração os conselhos que eu dei para você hoje pela manhã? Em primeiro lugar, verso 26, para santificar a sua esposa. Olhe para o para quê do verso 26. Sempre que você vê um para quê, já tenha em mente que isso vai ser uma aplicação. Paulo dá uma ordem, ame a sua mulher. Aí você pergunta para o texto, com que objetivo, Paulo? Verso 26, para santificar a sua mulher, para purificá-la por meio da lavagem de água pela palavra. Você vai amar a sua esposa para preservá-la do mal, para apresentá-la a Deus. Essa santificação está intimamente relacionada ao sacerdócio do marido, que dá bons conselhos, que direciona pelo caminho correto, que traz bons valores para sua casa. Alguém em que se pode confiar, pessoa na qual a esposa é santificada. E ela é santificada sobretudo por meio da purificação, e Paulo usa um termo interessante, purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E essa palavra aqui, rema no grego, é uma palavra que aponta simplesmente para diálogo, para convívio. Eu sei que isso corta na carne. Você tem que parar para ouvir a sua esposa, meu irmão. Deixa essa mulher falar. Fale, minha irmã. Você não tem ideia, ela vai se sentir melhor no final dessas meia hora, 1 hora. Pois que ela falar tudo, faz aquele briefing evangélico, não teve nenhuma heresia no meio, você, amém, glória a Deus. Pode ter certeza, você ganhou, porque você vai entrar numa luta com ela, vai medir força com ela, através de palavras. E você, meu irmão, não tem ideia de até onde a sua esposa pode ir falando. Não é isso? Não é à toa que quando às vezes aquela conversa mais acalorada termina, a mulher está pronta para outra. E aí, terminou? Não tem mais nada para falar não? Vamos lá? E aí vai um para o lado, outro para o outro. Daqui a 2 horas, num contexto completamente diferente, ela chega para você e fala assim, e tem mais, não é? E vai lá. Então você pode purificar tudo isso por meio desse diálogo, desse convívio, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, as nossas conversas, meus irmãos, precisam ser espirituais. Os nossos problemas não podem ser resolvidos por meio de palavras torpes, de baixo calão. Porque para purificar a sua esposa, você primeiro precisa ter sido purificado. E às vezes o velho homem, ele tenta retornar, não é? Aquele vocabulário antigo que você tinha no passado. Faça tudo o que você puder para não usar, porque se você de fato for um homem de Deus, o remorso pelo fato de ter escolhido uma palavra que você não deveria ter escolhido é ainda pior. E o arrependimento, meu Deus, que você vai ter que pedir perdão por cada uma dessas palavras. Depois de um momento de DR, você não pode simplesmente dobrar os seus joelhos e dizer assim, Senhor, me perdoa por a multidão dos meus pecados. Não, meu filho. Você peca a granel, você peca no varejo, que é perdão em atacado? Não. Vai passar no caixa da graça item por item, inclusive com a sua esposa. E quando for pedir perdão para a sua esposa, sobretudo se você tiver responsabilidade na igreja, o homem que tem cargo na igreja, ele corre o risco de confundir remorso com arrependimento. Ele vai dirigir o culto, ele vai pregar, ele vai orar, ele é o líder de alguma coisa, o horário do culto está se aproximando, aí ele chega para a mulher e fala assim, ei, desculpa aí, aquele negócio lá. A mulher de Deus, sabe que ele está na mão dela, ai, vai, tá.
Isso não é arrependimento, isso é remorso. Dê tempo para que o seu coração doa. Chegue para sua esposa e diga para ela: minha filha, me perdoe porque eu pequei. Eu pequei quando eu usei essa palavra, quando eu me comportei dessa maneira, fiz na frente dos nossos filhos, eu vou pedir perdão para eles também. E segundo Jaime Kemp, há 3 frases que podem salvar qualquer casamento. São elas: eu errei, me perdoe e eu vou tentar não fazer mais. Eu errei, me perdoe e eu vou tentar não fazer mais. Há um livro que o título é Pastores em Perigo, e ele dá uma dica para você fugir de pecados que podem destruir a sua vida e o seu ministério. Ele diz: diga para as pessoas que você ama que você as ama. No começo é difícil, depois vai ficando fácil. Deus vai quebrando a nossa natureza de homem, sabe, caba da peste, e você vai dizendo ao povo que ama, né? Pode ser em qualquer momento. Vai dirigindo, levando seus filhos para a escola. Meu irmão, fala para o caçula: fulano. Ele vai dizer: oi papai, amo você. Fala para o outro. Fala para a esposa também. Vai ser interessante que aí os filhos vão começar a dizer: mamãe, e a senhora? Aí a mulher vai dizer também. Mas faça com que isso seja algo do seu coração. É uma maneira de você glorificar a Deus. Senhor, eu creio nesse projeto, amo a esposa que tu me destes. Senhor, eu creio nesse projeto, amo os filhos que tu me destes. Satisfação em Deus. Satisfação em Deus. Segunda aplicação, verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se é verdade dizer que nós somos os líderes da nossa casa e que nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, e eu creio nessa verdade, essa teologia da aliança, também é verdade dizer que nós homens um dia apresentaremos as nossas esposas a Deus. Ah, meus irmãos, e aí eu quero ver. Eu fico às vezes pensando assim: se esse cidadão que dá um murro na mesa, derruba os pratos na frente do filho e diz assim: quem manda aqui sou eu, vai chegar naquele trono branco e vai dar uma tapa também. Vai lá, meu irmão, vai lá. A Bíblia diz que as montanhas e o mar fugirão da presença dele. Os pecadores, por sua vez, dirão às montanhas: caiam sobre nós, de tão santo que ele é. Então, não simplesmente pelo fato de que nós vamos prestar contas pela maneira com que nós cuidamos das nossas esposas, mas porque nós somos homens de Deus, vamos apresentar as nossas esposas a Ele mesmo, porque Ele é digno disso, como uma igreja gloriosa. Meu irmão, compre um bom shampoo para essa mulher, leve essa mulher para o salão, leve essa mulher para comer fora. Você não pode levar ela lá no DW, leva ela ali no espetinho do irmão Afonso, uma benção, o espetinho do irmão Afonso. Leva ela lá, compra um suco para essa mulher, torne essa mulher mais feliz para a glória de Deus, dê satisfação à família dela. Eu acho que esse é o maior elogio que qualquer homem pode receber, quando as pessoas que o conhecem de perto dizem assim: rapaz, que bom marido, esse homem é um homem de Deus, que bom pai, esse homem é um homem de Deus. Esse é o maior elogio que você pode fazer, é o maior elogio. Porque tem muito homem que é uma bênção fora de casa e dentro da casa é um demônio. Ele tem que ser exorcizado para a glória de Deus, para a glória de Deus. Como é triste, né, quando você está no contexto de igreja e alguém fala assim: oh, irmão fulano é o homem de Deus, e a mulher que é sábia, não quer expor o marido, está no coração dizendo: eu é que sei o homem de Deus que ele é. Não faça isso não, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Às vezes eu penso em como será a maneira como Deus vai nos avaliar. Sabe, na minha maneira de ver, e eu não quero pautar absolutamente nada, e também não estou dizendo que será dessa maneira, mas eu creio que Deus seria muito justo comigo se
na iminência em que aqueles livros se abrissem, Deus também ouvisse a minha esposa e os meus filhos. Se no momento do meu julgamento o meu Deus dissesse que vocês falem e que eles fossem honestos. Deus seria muito justo se no momento do meu julgamento Ele permitisse que vocês falassem e que todos vocês fossem honestos. Porque na minha maneira de ver, o reino dos céus é um reino de consciência. Ou ele é um reino de consciência, ou ele não é nada. Provavelmente muitos problemas terríveis, quem sabe, vão ser apresentados a Deus naquele grande dia. Por minha família e por vocês, talvez. Se o meu Deus disser, bom está, servo bom e fiel. Ah, irmãos, esse vai ser o meu galardão. Porque esse texto aqui precisa ser verdade para mim. Porque é a minha vida, irmãos, eu não sei fazer mais nada. Eu não acordo com nenhuma outra ambição no meu coração, Deus sabe disso. Seria terrível para mim chegar no final da minha jornada, sabe lá com quantos Deus eu vou morrer ou Jesus vai voltar? Sabendo que eu vivi uma farsa. Que Deus não permita que isso aconteça, que tudo seja verdade agora, nesse momento, que o meu casamento seja verdade, que a educação dos meus filhos seja verdade, que o meu ministério seja verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e no final terá valido a pena. Amém? Maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem manga, nem mancha. As irmãs amam essa parte agora, né? Nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a nossa missão. Mas, por fim, e nós vamos só ter esse verso hoje, eu queria dizer para vocês que vai valer a pena. Se Deus me permitisse a oportunidade de casar de novo, se Deus me desse 1000 outras vidas, em cada uma delas eu casaria com a minha esposa, para ter os mesmos filhos. Se Deus me desse 1000 outras vidas para servi-lo, em cada uma delas eu queria ser um ministro do Evangelho. Eu queria ser um pregador das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Há muitas pessoas que dizem por aí que se casamento fosse bom não precisava de testemunha, se tornasse viúvo, divorciado, nunca mais casaria novamente. Eu digo para vocês, casamento é a melhor coisa do mundo. Há inúmeras pessoas aqui nessa igreja que são plenamente felizes. Há problemas, há percalços, há dificuldades, mas são felizes. Se eu pudesse lhe dar um conselho, eu diria, case, porque casamento é muito bom, é a melhor coisa do mundo, desde que você faça da maneira correta para a glória de Deus. Em dado momento da sua vida, Salomão, escrevendo o livro do pregador, o livro do Eclesiastes, perguntou para Deus, o que um homem verdadeiramente consagrado receberá em troca do seu serviço a Deus? Sabe o que foi que Deus respondeu? Eclesiastes 9:9. Deus disse assim para esse homem: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida fugaz, efêmera, passageira, os quais Deus te deu debaixo do sol. Agora olha para a próxima frase: porque esta é a tua... Como é que isso não é de Deus, irmãos? Como é que nós vamos ser infelizes nessa instituição? Sabe qual é o verso anterior? Que jamais falte óleo sobre a tua cabeça e que tuas roupas sejam sempre brancas. Tem comunhão com Deus, meu irmão? Vai ser feliz com a tua mulher, porque daquilo que te aguarda no céu, o que mais se aproximará da felicidade que você terá lá é o seu casamento. Isso é poesia, não é? É magnífico. Então vão agora almoçar com as suas famílias felizes da vida. Sua mulher vai preparar um excelente almoço para você. Você vai almoçar rodeado da sua família.
Depois do almoço, você vai para aquele quarto, aquela cama que te quebra. Aquelas molas saltando às vezes, não é? Você vai deitar nela e vai dizer: meu Deus, quantas pessoas agora estão na maca de uma UTI sobrevivendo porque tem uma tomada ligada na parede. Eu almocei, estou deitado com o meu cônjuge, os meus filhos estão no quarto ao lado, até netinhos pode ter na sua casa hoje também. Dorme, deita, meu irmão, tranquilo, Deus é contigo na tua vida. Daqui a pouco você vai acordar à tarde, você pode assistir um bom filme com a sua família ou meditar nas Sagradas Escrituras, e daí a pouco todos vocês vão se arrumar novamente. Para onde nós vamos? Nós vamos à casa do Senhor. Que maravilha! Depois nós vamos voltar do culto, terá mais uma vez alimento para todos nós. Alguns, como Michel e Renara, vão para Galioto. Outros, como nós, vamos almoçar, ou melhor, jantar em casa mesmo. Mas depois do jantar, nós vamos nos assentar na sala, quem sabe. Os filhos vão fazer alguma coisa, nós vamos fazer aquilo que também nos compete. E no final, nós vamos nos deitar mais uma vez e vamos dizer a Deus: Senhor, obrigado. Não é suficiente, sim ou não? É suficiente, é tão suficiente, irmãos. Não tem como ser mais belo, mais magnífico que isso. Só pode ser de Deus, sim ou não? Com certeza.